Olá, olá. Tudo bem desse lado? Esperemos que sim. Já não nos falamos há muito tempo. Este continua a ser o podcast da menina. Com a menina. Ora. Desta vez visível. Uma menina visível. Não uma menina invisível. Um bocado com alergias, mas sou eu. Hoje vamos falar, portanto, depois de um filme. Para não variar. O filme chama-se então... The Pope's Exorcist. O exorcista do Sr. Papa. Pois. E, mais uma vez, para não variar, passamos aqui a palavra ao Sr. Pedro Tomás. É logo assim? É assim. É logo assim? Porque eu sei que vocês têm saudades dele. É algo inevitável. Eu sei como é, eu sei. Que fofice. Opa, que fofice tão grande. Pá. Eu sei. Opa, fogo. Portanto, fala. Portanto, ora bem, o exorcista do Papa. Uhum. O que é o exorcista? Sabes o que é um exorcista? Ou melhor, sabias o que era um exorcista antes de ver o filme? Sabia, ou seja, eu nunca vi o filme O Exorcista, que é um filme, certo? São vários. Mas... Pronto, exatamente. Sim. Não, é que tu fazes uma cara. Agora toda a gente pode ver as caras que ele faz, porque tu fazes às vezes uma cara assim um bocado que estou a dizer uma coisa assim. Mas sim, sei o que é. Sei que é aquele senhor que vai lá e fala lá com os demónios, com coisas e cruzes e cenas, não é? Sim. E depois fica, enfim, coitado, despenteado. Fica despenteado, yeah. Na maioria das vezes. E cenas despenteadas. Mas depois trata da pessoa que na maioria das vezes consegue tirar o demónio da pessoa e a pessoa, coitadita, fica toda magoada e com mazelas, mas depois recupera. É o que importa. Isso é um exorcista. Sim, é o que importa. Pronto. Sim. Um bom exorcista consegue retirar o demónio da pessoa, certo? Sim, o demónio, o dinheiro, consegue tirar às vezes as calças. Não vamos entrar por aí. Pronto. É melhor. Okay. Ainda agora começamos, não vale a pena estar a bater no ceguinho, não é? Incrível. Como vem, continua mesmo. Então, mas isto não muda, isto é... Há coisas que nunca mudam. É para sempre. É verdade. Então vamos lá. E se não fosse assim, não era a mesma coisa. Sim, então vamos lá comentar este filme que está fresquinho na nossa mente, não é? Sim. E... Quer dizer, na minha é assim um bocado... A tua não está fresca, acabámos de o ver. Está fresco, mas a minha memória é aquela base, não é? A minha memória é pior que a tua, está calado. Pronto, vamos ver. Pois tu tiras notas, eu não é difícil. E vamos ver se mesmo com as notas eu não me esqueço nada. Vamos. Eu tenho uma nota tirada. Uma. Boa. Bom que trabalho. Eu pensei, tenho que escrever isto, que não me posso esquecer de falar sobre isto. E eu pensei, ok, então vou tirar esta nota. Vais tirar esta nota. Sou maluca. Tirar notas és uma maluca, caraças. Ora, então a minha primeira nota é que uma das primeiras frases, ou mesmo a primeira frase, não tenho 100% a certeza, que eles dizem no filme é 2 pontos, abrir aspas, é um belo porco. É uma das primeiras frases que eles dizem no filme, certo? Sim. É belo porco que eles dizem? Sim. Não sei se é belo porco ou se é anda porco ou lá o que é. Pronto. Mas eles mencionam um porco. Eles mencionam um sim, porco. Eu acho que eles dizem um belo porco. Sim. Eu apontei, portanto é um belo porco. Sim, confirmo. Eu não gosto muito de começar a ver um filme e o filme começa logo a insultar-me. Portanto, não é algo que eu aprecio, não é? Verdade seja dita. Belo nunca foi um insulto. Não, mas escusam de me chamar porco, portanto, senti-me um bocadinho insultado logo de início. Serviu-te a carapuça, portanto. Serviu a carapuça e o... Ok. Pois isso aí serve certamente, eu entendo. O que queres dizer? Sim. Noites loucas. Serviu-me, sim. Pronto. E como eu não queria deixar de começar um filme, ou melhor, eu não queria deixar de comentar um filme de padres, naturalmente, sem que a minha segunda nota fosse logo o padre começa a conversa com uma miúda pequenita, logo de início. E é um filme de terror, toda a gente sabe isso. Ao entrar no cinema, a ver em casa, já vão preparados. O que é que tu pensas logo que o filme vai ser?
Assustador. Não, vai ser de pedofilia. Pronto, é um tema que está na mente de toda a gente e acho que isso sim era um filme de terror. Este acaba por não ser. Acaba por ser um filme. Acaba por não ser, como muitos outros são, não é? Acaba por não ser um filme nem sequer muito chato de ver. Não. Até foi bastante agradável. Pronto, pelo menos para mim, achei que foi ok. Não percebo porque é que é considerado um filme de terror, mas cada um com as suas manias. É terror por causa do. Por que está virado ao contrário? É terror por causa do exorcismo. Isso é terror? Tem atos de terror. E estás-me a obrigar a dizer terror muitas vezes. Diz lá que mais é uma palavra que terror. Eu não gosto de dizer. Terror. Não é? Eu não consigo. É assim. O filme está considerado como rating R, não sei porquê. Há lá um parzito de mamas, mas ok. Pois é, não é um parzito. Convenhamos que há um bom par. Não é isso, há um par. Há um bom par. Acontece um par. Acontece. Pronto, e diz mesmo terror, horror em inglês, não concordo de todo. Acho que nem sequer. Tu me estás a associar. Tu estás a associar um par de boobies a terror. Não. Então. Eu estou a dizer que o filme tem rating R, deve ser pelas boobies, porque de terror. Ou seja, um filme de terror, por norma, tem R. Ok. Né? Portanto, não, há lá coisas que não são bonitas, não é? Pois há. Aquele problema não era assim tão giro. São assustadoras. Era um bocadinho. Não é? Não, as cenas são assustadoras. Não achei. São. Eu acho que são. Mas fiquei tão relaxado a ver o filme como quando vou ao barbeiro. Portanto, ok, tudo bem. Tenho aqui outra nota que é que Nice fez o exercício ao rapaz. Satanás salta para o porco. Sim. Mata o porco com um tiro na cabeça. Supõe-se que ele está assim meio escuro e tal, né? Sim. Resumo para mim desta cena. Sim. Exorcismo, cheque, né? Bacon, cheque. Portanto, foi um completo win que eles conseguiram ali. Trabalho feito, jantar pronto. Está feito. Não, é isso. Então, exorcismo, cheque. Bacon, cheque. O que é que uma pessoa quer mais da vida? Nada. É só tratar está a viver um sonho. Sim. Isso foi uma boa maneira que ele arranjou de tratar exorcismos e alimentar-se. Ora. Fantástico. A Bacon, por isso é que ele é assim um bocadinho. Pronto, pá. Cheito. Devia ter posto se calhar um patito, às vezes, de vez em quando, uma galinha. Um patito. Não é? É. Um patito, uma galinha. Carnes brancas, não é? É. Pronto, não vou dizer para levar uma vaca, não é? Aliás, os porcos também não são propriamente uma coisa. Os porcos também não são vacas. Não, não me digas que os porcos não são vacas. Pronto, era só para saber. Pronto. Mas há vacas porcas. E pá, há vacas porcas. Há muitas vacas porcas. Especialmente aquelas que andam em 2 pés. Sim. Pumba, toma vacas lá. Porcas. Ora bem, passamos à história propriamente dita. Aquilo era um flashback, setup da história, coisa e tal, certo? Sim. A história propriamente dita, começamos com uma família americana que vai para a Espanha e que basicamente é mãe, filho e filha. E que a filha é uma pita cheia de... eu chamo-lhe atitude, não sei se é a palavra certa. É assim uma toda espineta e tal. Não faz para mim. A mãe sai do quarto, ela faz-lhe piretes à dread e não sei o quê. Eu acho que é só parva. Vou ter que fazer pixels nisto. Vou ter que pôr pixels na tua Esqueci-me do vídeo. Estavas a ser gravado. Opa. Não, eu acho que é só uma pita tola. Não é isso. O que eu tenho a dizer é, obviamente, mas tipo, obviamente que algo lhe vai acontecer no filme. Certo? Porquê é assim tão óbvio? Porque é aquela. Eu tenho atitude, sai-me da frente, toma um pirete, vou outra vez pixels, sempre. E portanto, não sei, é aquela coisa que tipo o que o pessoal chama o foreshadow, tipo, está-se logo a ver que vais levar com um demónio na fuça, mas tipo. Que é para aprender. Tipo, é óbvio, mano, tipo, para com isso.
Mas pronto, não foi bem ela o centro principal não foi das o centro, atenções. mas calhou-lhe. Calhou, mas ela também não podia ser o centro das atenções, não é? Porque mania já ela tinha. Mania já ela. Se fosse ela a ter o demónio logo de início, pensava, epá, realmente sou um espetáculo. Não pode ser. Não pode ser. Teve que ser o puto. Ora bem, depois tenho uma nota que é um bocadinho outside the movie, mas é in the movie, outside in the movies, que é o Russell Crowe. Para mim está incrível no filme, está espetacular. Gostei imenso da atuação, para de te rir. Não, ele é fantástico. Sim, já tinha gostado dele noutros filmes, mas posso? Força. Não te esqueças do que vais dizer. Pronto, achei imensa piada, tipo, a maneira que ele finge, entre aspas, não saber falar inglês correto. Vais dizer o que eu ia dizer? Ah, é? Desculpa, sim, então eu retiro o que disse. Está bem? Pronto. E gosto imenso de quando ele está em como é que eu ia dizer, situações mais complicadas, a maneira com que ele lida com elas, digamos, com que ele ganha power. Estás a ver? Gosto imenso da atuação dele. Acho que está muito, muito potente. Eu quando vi que ele estava no filme, eu fiquei... Aliás, tu viste a minha reação? Eu acho que estava num momento com uma fartura na boca. Porque aqui, digamos... Opa, este microfone faz-me ficar assim, eu não gosto. Exijo no próximo podcast ter uma abraçada como essa. Ok. Pronto. Vamos pensar no teu caso. Ora, pois, portanto, então, eu quando vi, estava a comer a minha fartura, e quando vi que era eu que vinha lá todo, porque ele vinha do escuro, não dava para perceber. Vinha do escuro. Do escurinho. Com o porco. Pronto. E quando vi que era eu, fiquei, gosto tanto dele. E é verdade, continuo a gostar muito dele. Também ia dizer que gostei muito do facto de ele fazer, falava muito bem italiano. Eu não sei se ele estava a falar bem ou mal italiano. Para mim falava bem italiano, eu gosto muito de italiano, gosto muito de ouvir. Para mim chegava. E portanto, fingia também falar mal inglês, como estavas a dizer. Sim. E gostei muito. Pronto. Eu tenho 5 estrelas, incrível, respect. Exatamente. Pronto. Depois achei piada a uma coisa que é, até comentei quando estávamos a ver o filme, que é ele vai de scooter de Itália, ou seja, de Roma, Vaticano, sim, whatever, para a Espanha. Primeiro achei piada ele ir de scooter para a Espanha. Sim. Pá, estamos a falar que aquilo é em 1987, um belíssimo ano, em que nasceram as pessoas mais belas do mundo, dizem, não sei, não sou eu que digo, em que foi criado o melhor Ferrari do mundo, em que foi criado um dos melhores álbuns do mundo, portanto, belíssimo ano. E achei piada ele ir de scooter numa altura que já havia aviões e tudo mais. O que é que eu achei piada ainda mais? A scooter do padre, ou do exorcista, melhor dizendo, tinha um sticker da Ferrari. Ok, podia ser fã da Ferrari, mas isso não é pecado? Não é o pecado da luxúria? É ou não é? Pois. Eu não sei. Não sabes? Devias saber, vais estudar. Eu sei quanto é que são. Não é isso que está aqui em questão. Quanto é que custa aquilo? O quê? O sticker ou o Ferrari? Não, porque é que... Hã? Não, mas não é, porque é que ele... Não estou a perceber. A motita era da... A motita era uma moto normal. Então só um sticker, se calhar nem foi ele. É, puseram-lhe o sticker. Foi o padreca que meteu. Só para incriminar. Não, se calhar alguém muito fã, muito... Se calhar estava até a fazer publicidade, sabe-se lá. Isso não é tudo pecado? Publicidade é um apoio. É um apoio em termos de negócio. Calma então, lá. Ele tinha, é assim, sabes perfeitamente que um padre conhece imensa gente. Ele é um padre que conhece imensa gente. Pronto. E depois, portanto, mete-se a necessidade de também, as pessoas às vezes precisam de ajuda, né? Para expandir os seus negócios.
pediram ajuda ao padre. Era a Ferrari que estava a precisar com 40 anos de casa, sim. E portanto pediram, olha, podes colocar isso na tua motita. Tu és um padre que ninguém conhece fora da igreja, portanto, pá, mete aí na Piaggio. Não, és um padre que ninguém conhece, mas as pessoas certas conhecem-te. As pessoas que são target de exorcismo, não é? Faz sentido, eu acho que sim, tens razão. São pessoas que de certeza absoluta que vão ter dinheiro para comprar uma máquina. É a minha lógica. Sim, porque aquela família claramente tinha dinheiro para comprar uma máquina, por isso é que andava de Fiat Punto. Good job. Next point. Iria ter. Depois ia. Depois há uma cena em que o pai deles, desta família, morreu há cerca de um ano. Sim. O puto não falava durante esse ano. Sim. Não falou durante esse ano. E há uma certa altura em que há uma chamada do pai para a garota, para a filha. O pai morto para a filha. Que era o demónio e tal, porque nestes filmes estas porras acontecem. A primeira é que tarifário é que ele tinha para fazer esta chamada? E segundo, será que é considerado long distance? Porque do inferno para ali, pá, é longe como o caraças. É um bocado. Ou não? É long distance. O gajo pagou de caralho para fazer aquela chamada, aquela prank call. É tipo, tu ligas daqui para a China e dizes, sou teu pai, e desligas. Se disseres isso, provavelmente ninguém vai perceber. Mas isso sou só eu. O que achas? Diz, ding dong, pai, dong ding. Pai. Não sei, pai é universal. Não sei porque, peço desculpa a todos os chineses que veem o nosso podcast. Pronto, não é assim que vocês falam. Isto é só na minha cabeça. Peço imensa desculpa. Eu acho que estás desculpado. Eu acho que vamos ser banidos já. Não vamos. Não vamos, não. Olha, agora que falas sobre isso. Diz-me já tudo. estou a ver que estás numa ordem mais à frente daquela onde eu tinha feito a minha nota. Desculpa, diz-me. E ora, pois, portanto, a minha nota é a seguinte. Lembras-te de ouvir aqueles toque? Sim, bater à porta ou à parede. Bater à porta, como quem diz bater à porta, podia ser um sapato no chão. Podia ser um sapato no chão. O que é que eu me lembro? Sapato no chão, parece uma música brasileira, sim. Lembrei-me o quê? Será que contrataram, porventura, o nosso amigo vizinho superior para ir fazer as filmagens? Olha, se não foi uma oportunidade perdida. Para eles. Porque tinham aqui uma... Sim, o nosso vizinho de cima fazia um sapateado que vocês não têm noção. Ele assustava muita gente. É o Joaquim Cortez aqui da zona. Sim, mas é um bom menino. E é fofo. Sim, claro que sim. Claro é fofo. Sim, claro que e sim. dizemos estas coisas, obviamente, só a brincar. Com muito amor e carinho. Sim. E para de fazer sapateado estúpido. Coitadinho. Não pares nada, senão a gente fica com saudades. Verdade? Sim, é verdade. Pronto. Já sentimos saudades. É verdade. Ora bem, depois há lá uma frase durante o filme que eu acho piada, que é The devil does not like jokes. Quando ele pergunta ao outro padre se ele sabe piadas, ele diz que não, e ele responde The devil does not like jokes. E porquê? E o que é que eu pensei logo? Fixe, posso fazer muita asneira, porque piadolas eu até sei dizer. Portanto, eu e tu estamos safos. Por muita asneira que a gente faça, não é? Tipo, tranquila. Piadolas é connosco. É mais ou menos, às vezes somos só parvos, não é? Sim, mas ok. Mas tem a grande piada. Mas tipo, imagina, a minha mãe vê isto e por simpatia ri-se em casa. Mas é só por simpatia, na realidade não tem piada. Não interessa. É uma joke. Ok. Pronto, já não vamos parar ao inferno. Porque o diabo não nos ia curtir, depois ia haver ali um coisa. Não, mas eu também. E depois nas reuniões de condomínio, ele, estes gajos, mano, tipo, vamos expulsá-los daqui, mano. Eu nunca ia lá ficar muito tempo, também te digo. Está calor, não é? Isso. Pois. Está too much hot for me. Too much hot in the night. Not good. I need fresh air. Yes, freshness. Yeah. I need the wind of the mornings. In the face. Yes. In the fan. Yes. I need to open the window. Open the windows and let the wind blow. Pumba. Yes. My face. Wind in the face. Truca face. Yes. Eu antes tinha uma música
Minha irmã não, querida. Vamos passar ao próximo Espera. Eu tenho que dizer isto. Sandra, se estás a ouvir isto? Não sei se estás, provavelmente não estás. Provavelmente não está. Ela tem mais que fazer que nos adorar. E porque eu tinha uma música antes, quando era mais adolescente, digamos assim. Eu até era engraçada e até achava que tinha piada. Vês, já não vais para o inferno. Pronto. E então falava muito com a minha irmã mais velha, Sandra. E volta e meia nós fazíamos caminhadas a pé e eu cantava uma música quando estava vento. Que era uma música muito estúpida que eu inventei, que era: os cabelos estão voando ao sabor do vento. Os cabelos estão ao sabor do vento. Depois eu tinha ali uma letra qualquer no meio que eu já não me lembro, mas Sandra, se tu te lembrares, diz. Mas era assim, esta coisa, pronto, já podes seguir. Eu queria só fazer uma pergunta. Alguém sabe onde é que se mete os papéis para o divórcio? Não casamos, eu estou sempre a falar disto, é incrível. Não, mas é para eu saber. É para eu saber, porque depois assim casamos, não é? Casamos, e se queres tu casar, tu vais meter em casamento, eu vou ficar naquela reticente. Tu vais ficar com medo. Só graças, não é assim? Pois. Bem, e depois tenho aqui uma piada que eu acho que já usei 507 vezes neste podcast. Portanto vou usar mais uma, porque eu acho que 508 é sempre aquela. Sim. É o topo. Tipo, vai subindo, as pessoas vão percebendo. Ih, que giro! E depois a partir daqui cai. Sim. Mas esta até porque se tu tens um 508, se tu tirares ao 8 e puseres ao 5, fica 6. E depois ficas com 7. Portanto fica 6, 7, fica seguido. Vá, anda. Será que ela está a falar por mim? Estava só a fazer a ligação dos números. Fala-se muitas vezes no Seal of Spanish Inquisition, certo? Uhum. Porque aquilo tem uma história, não vamos spoiler a história, quem quer que veja, mas fala-se muitas vezes do Seal do Spanish Inquisition, e para quem viu Monty Python como eu, nobody expects the Spanish Inquisition. Portanto, está a piada feita. A Joana está farta de ripar com isso. Obrigado. Vamos à próxima. Monty Python. Sim. Eu nunca vi isso. Nobody expects the Spanish Inquisition. Temos que ver outra vez, que é bem engraçado. Outra vez? Eu estou a dizer que eu nunca vi. Eu. Ok. Tu não estou com o tipo bué da torta. Tipo bué da torta. Sou bué da torta, mano. Bué da torta. Então não desentorta. Parece parva. Fogo, mano. Ora bem, há uma coisa que neste filme para mim é a única coisa parva, a sério, que é saber o nome do demónio ajuda a dar cabo dele. Porquê? Sempre foi assim. Sempre assim será. Mas e se eu soubesse isto em latim? Ficava muito bicho. Sempre foi assim, sempre assim será. Sempre foi assim, sempre assim será. Se fizeres mais uma vez é que passa a ter piada. Não faz. Quer dizer, não, eu não sou exorcista, não é? Mas quer dizer, isso faz sentido? Não. Desculpa lá. Eu desculpo. Diz-me uma coisa. Eu vou-te explicar porque tipo, isto óbvio, vai. É óbvio. Isto vai ao início da nossa infância. Então eu vou-te explicar. Tu portas-te mal. Sim. Vais levar um ralhete. Sabes que fizeste asneira. Não é? Se a tua mãe te vier chamar Pedro Rafael. Sim. O que é que tu ficas? Ficas com a coisinha apertadinha. Sim, mas é assim. Estás a dizer que eu tenho tipo 5 anos, 8 anos, 10 anos. O demónio não tem 5 anos, 8 anos, 10 anos. Toda a gente sabe que os homens são feios. E que a galinha da vizinha é melhor que a minha. Fez lembrar a música dele, o que é que tu queres? Sim, certo. Pronto. E então? E portanto, eu acho que é por isso. Quer dizer, eu não acho que seja por isso, eu não acho que seja por coisa nenhuma. Eu acho que é assim, porque sempre foi assim e sempre assim tem que ser. Mas pode ser, eu acho que faz sentido, porque tal como a tua mãe te ralhava quando era uma coisa a sério, chamava-te pelo teu primeiro e segundo nome, e se não tivesse um segundo ias ter qualquer coisa para ela te chamar mais,
É assim que funciona com os demónios também. Não. Tem que se chamar pelo nome, sim, que é para eles. É uma coisa, é como tu, ok. Eles têm todo o poder enquanto tu não sabes quem é que eles são e não sei o quê e tal e tudo. Tipo, é um mistério e não sei o quê. A partir do momento em que tu lhes descobres a carapuça, não é? Já ficam os dois ao mesmo nível. Tudo aquilo que ele sabia dos outros, o outro também já sabe sobre ele. Agora é que foi. Pois, é assim, eu estou-te a perceber agora, quer dizer... Ficam os dois ao mesmo nível. Quer dizer, se alguém... Está aqui alguém a mandar vir comigo. Se me chamar Pedro ou se me chamar António, vai dar o mesmo que ela saber. Não é? Não estás a entender o busilis da questão. O busilis. É o seguinte. Para eles era o desconhecido. Não é? Eles não sabiam quem era. Só sabiam que o demónio sabia tudo sobre eles. Sobre toda a gente. Não é? Estava lá. Ele sabia tudo. A partir do momento em que eles sabem quem é o demónio, já está ali tudo no mesmo patamar. Compreendes? Não. E depois também já conseguem evocar o nome dele lá nas orações e nas artimanhas que eles dizem. E então, se lhe chamassem António, não era a mesma coisa? Claro que não. Porque se eu te chamar António quando tu estás lá no cu de Judas, tu vens. Eu não costumo ir a esse sítio. Pronto. Se eu te chamar António quando estás ali na beira, tu vens. Sim. Não vens, não. Não está aqui mais ninguém? Não, lá fora, na rua. Sim. Se não tiver lá mais ninguém, vais-me dizer que estão lá bué putos possuídos e ele, António, és tu? Não. És tu? Não. És tu? Meu querido, olha, quem estiver a ouvir... Next. Não vamos concordar. Não vamos concordar. Loirinha, não vamos concordar. Loirinha, controla-te. Menos. Não vamos concordar. Não. Eu tenho razão. Loirinha. Só. Pronto, e depois é nesta parte que já estamos no êxtase. Estamos no êxtase. Estamos naquele êxtase do filme, não é? Sim. Em que está, ou seja, o puto é possuído logo de início, mas depois vão acontecendo cenas, mas depois há o êxtase, que é o puto. É ao contrário que o gajo faz, tipo para pôr o sal. O puto a ser desmonetizado. Não é tirar o dinheiro, é tirar o demónio. Está bem. Está assim, desmonetizada. É assim, é a melhor coisa. Pronto. E o que é que acontece? Eles descobrem, no entretanto foi descoberto que este demónio consegue controlar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, porque pelos vistos isso não é uma cena que aconteça, comum. E eles descobrem isso e a Pita com atitude leva com o demónio na fuça e transforma-se numa aranha. Ela transforma-se numa aranha? Transforma-se numa aranha no sentido de ele desdobrar toda. Sim, consegue fazer aquele movimento. Eu acho esse movimento muito fixe. E ela anda, assim, aquilo nos Jogos Olímpicos, em certas disciplinas. Imagina aquilo em ginástica acrobática. Não, aquilo é ela chegava. Aquilo é só Brutal. Curtia imenso. Aquilo é mesmo o típico dos filmes de terror. Sim, aquilo é obrigatório. Aquilo é o passo, é tipo. Passo de Ferreira, sim. É igual. É o passo que tem que existir. Pois é. Se não o tivesse, nem era filme. É como o tango, é igual. Não é? É. Nem era um filme sequer. Nem sequer estava posto em cinema, nem havia, não era um filme. Era uma série, não era um filme. Não, se não tivesse aquilo, é que assim, teve o outro todo gajo de lado contorcer-se e todo com os olhos arregalados e não sei o quê, mas se aquele passo não existisse. Pronto, e depois estamos agora a falar de quando o puto é desdemonetizado, sim. Portanto não faz dinheiro do YouTube, e então a coisa corre bem e tal, e o exorcista sacrifica-se, digamos assim, não sacrifica coisa nenhuma, é uma treta, mas sacrifica-se, entre aspas, estamos a fazer aspas, vídeo, pessoal do vídeo, aspas. Eu acho que ele se sacrifica. Não sacrifica nada, não lhe aconteceu nada, não sacrificou. Ele disse, ai, agora podes-me dar uma chapada. E ele, estou tão mal. Pronto.
E então a família está toda bem, pegam no seu Fiat Panda e zuca, vamos embora. E vão, cheios de vontade, caraças. Cheios da vontade. Mas fica lá o padre. Padre esse, posso? Podes, tu podes me interromper aí sempre. o teu coisa. E já vamos perceber porque é que ela pode, que eu vou dizer a seguir. Continua. Pronto. Padre esse padre é parecido, tem sim uns traços. Quem é o padre? Quem é o ator? O ator? Sim. É o António. Não sei quem é. Não sei quem é, eu já te posso ir dizer. Mas ele é muito parecido com o Johnny Depp. Pois, mas não é. Chama-se Daniel Zuvato. Mas não faz mal, está tudo bem. Não, eu sabia perfeitamente que não era o Johnny Depp, mais ou menos, depois as coisinhas todas, não sei o quê. Pronto. Mas ele é muito parecido com o Johnny Depp. Pois tu é, não concordas? Não. Desculpa, mas tem ali uns traços. Não, tem traços. Tudo tem traços. Um desenho tem traços, não é o Johnny Depp. Mas ele tem ali uns bons traços dele. Ainda bem que não é o Johnny Depp, porque o Johnny Depp é um parolo. Não dá, pá. Ai, as gajas todas. Ai, o que é que ele disse? Não. Este gajo. Eu acho que ele tinha ali uns traços de Johnny Depp. Ponto final, parágrafo. Podes continuar a tua. Obrigado. Deixas-me? A tua cena. Não, mas posso? Podes? Tenho autorização? Tens sim. Olha, estão-te a ver as pessoas, para com isso. Pois. E depois a cena finalíssima, que é basicamente um exorcista e um padre a lutar contra um monstro de CGI, certo? Ou dois monstros de CGI. A minha questão é, quando eles estão a lutar naquele poço, ou lá o caraças, que é aquela porra no final, porquê? Eu sei a resposta, mas porquê que hão de ser duas mulheres a atacar dois homens? Porquê que as mulheres... Eu sei responder. Porquê que as mulheres são retratadas como o demónio? Não, é assim. Ali o demónio está em duas... Não, zip-it. Continua. O demónio está retratado em duas mulheres e tornas a dizer não, levas aqui com esta cadeira nas costas. Eu não estou a dizer nada, estou bem. Não. O demónio é retratado em duas mulheres, mas porquê? É assim, todos nós sabemos que a mulher é o ser mais fofinho à face da terra, não nos faz mal nenhum, não nos causa stress, não nos causa ansiedade, não nos dá corrolo da massa, tipo, não nos dá pancada, tipo, a dormir não nos dá murros na cara, não, isso não acontece, são coisas que não acontecem. Pronto, porquê que neste filme há de ser retratado o demónio como duas mulheres? Cada homem tem um demónio, não é? Que depois o demónio pega e tal, que é retratado por duas mulheres. Explica-me. Eu explico. Explica-me, vá. Que explico com toda a certeza, clareza do mundo que até está no filme, tu não prestaste atenção suficiente. Então no filme há aquela frase, que eu não me lembro bem qual é que era a frase, mas dizia, essa sim. Dizia qualquer coisa como que os pecados vão retornar a ti, ou uma coisa assim, os teus pecados, ou qualquer coisa. Aquelas pessoas, aquelas mulheres, não eram umas mulheres quaisquer. Eram sim a Rosalina, ou a Rosália, ou a Rosária. Sim, isso era a do exorcista. E a outra era aquela com o nome estranho, do outro padre. Sim. Pronto, por isso é que são as que era como ele disse 500 vezes, a prostituta, por outro nome, eu não vou dizer porque, não é? O demónio fez questão de lhe chamar, insultá-la várias vezes. Pronto. Por alguma razão, só porque ela lhe mostrou as boobies, portanto, não acho correto. Pronto, mas ele pode ser mau, ele pode ser a encarnação do mal, mas ser incorreto, acho que não. Acho que temos que ser honestos e corretos com as pessoas. Pronto. Mas o demónio era aquele nome que ele disse. O nome do demónio? Sim. Sim, não é isso. Ele ia encarnar os demónios de cada um deles. Os demónios, tanto do exorcista como do padre, são mulheres. Não são. Aquilo são os pecados que eles tiveram, que lhes ficavam ali a remoer, percebes?
É assim, o do padre é pecado, ele não podia ter feito aquilo. O do exorcista não é pecado. Mas ele É um demónio interior que ele tem. Ele sentiu-se, ele já se tinha confessado e sentiu-se culpado por ela ter coisa. Sim. Quando ela coisa, ele sentiu-se bem culpado, é verdade. Pronto, opá, é isso, é por isso. É, estou-te a perceber. Se por acaso, sim, e esperemos que não, e a madeira está aqui e eu bati 3 vezes, acho eu. Não, bateste 2, mais uma. Isso, pronto. Linda. Acho que tinha batido 3, agora bati 4. Bateste 4, olha. Pronto, não interessa. Se por acaso há alguma coisa a acontecer, não é? O teu demónio seria retratado com alguma coisa que tu terias de trauma, não é? Como eles. Deve ser. Os teus pecados. Os 2 traumas são de mulheres. É só isso que eu estou a dizer. Epá. Não mataram, ninguém matou. O outro foi para a guerra. Portanto, matar gajos. Agora, mas também fez parte também fez parte de lá de uma fala do demónio. Pois é, mas o maior pecado, o maior coisa dele, o maior demónio interior dele é uma mulher. Porque foi a gaja que estar morreu. Na guerra não há tranquilíssimo. É tranquilo. Porque foi a gaja que morreu, que ele acha que morreu por causa dele. Pronto, mas os outros todos que ele matou, tranquilo. Pronto. Ele foi para a guerra e matou não sei quantos gajos. Tranquilo. A outra gaja suicidou-se, a culpa é dele. A culpa é do homem. Obviamente, porque no mundo que nós vivemos é assim. A mulher não tem culpa de nada. A mulher não tem culpa de nada. Se o homem disser, vai para a cozinha, pumba, está lixado. Está lixado, nunca mais vê a luz do dia. Se for ao contrário, se a mulher disser ao homem, vai para a cozinha, não, acho que sim, acho que faz bem, acho que ele também devia limpar de vez em quando a cozinha, ou cozinhar para a mulher, acho que faz bem. É a sociedade que nós vivemos. É para vocês verem, vocês mulheres verem, que os nossos demónios não são assim tão complicados. Têm um par de mamas e são um bocadinho agressivos em certa altura do mês. Os nossos demónios são isto. E vocês só não sabem combater isso porque não ouvem. Ainda bem que a gente não ouve, porque vocês têm aqueles gritos demoníacos. Não. É assim, na altura do mês, assim, eu já expliquei isto uma vez num podcast, eu tenho quase certeza absoluta. Na altura do mês é o quê? É presentear, é surpresas, é beijinho, és tão fofa, gosto tanto de miminhos, manta, sofazinho, filme. Certo? Silêncio, sim. Pronto. Eu já expliquei isto e estou a explicar outra vez. É fácil, é muito simples. Pronto, e depois do resto é saber lidar, como nós também temos que saber lidar com vocês. Não, não é a mesma coisa. Deem-nos sofá, cerveja e Fórmula 1 e estamos todos contentes. Deves estar. Pronto, é melhor não falar, porque pronto. Quantas pessoas é que achas que me iam insultar se eu dissesse, Joana, vai para a cozinha? Ninguém, porque sabiam que eu faço chocolates muito bons. Mentira! Não, faço chocolates bons, não é isso. Não é isso. Eu estou a dizer mentira que ninguém me ia insultar. De certezinha absoluta que havia uma feminista qualquer que ia dizer não se diz isso à mulher. E depois começava a encarnar o demónio. Começava a fazer aqueles barulhos tipo deitar sangue pela boca em casa. Nós não víamos, porque era pelo teclado, não é? As pessoas escreviam no YouTube e tal, porco, javarde. Mas a deitar sangue pela boca e órgãos. Tipo, órgãos também. Sim, são os demónios, eles fazem porcarias. Por alguma razão gostam de ter o chão todo cagado. O som. Agora, se fosse ao contrário, tu dizias, Pedro, vai para a cozinha. As pessoas diziam, sim senhor. Aplausos, ele também tem que ir cozinhar. Isto não é só as mulheres. É assim, é a dicotomia da sociedade em que a gente... Eu sei palavras caras. Da sociedade em que a gente vive. Eu devo ter ouvido isto tipo... Ouvi ontem assim. Sim. Vi no calendário das palavras. E então é assim que a gente... Pronto. Não, isto está tudo mal, mas não vamos discutir mais, acabou, eu ganhei. Eu não estou a discutir, mas pronto. Se estivesse a discutir, menino. Vês, sacas do demónio interior e acabas com a minha raça.
Não, nunca. Não há mais Tomazes para ninguém. Acabou aqui. Fica por aqui. É assim. Isso agora até parecia outra coisa. Pois, mas não era. Não sejas porcalhada. Não há mais Ora bem. Rating? Rating. 6.1 de 10 no IMDB. Eu pensava que era para dizer primeiro. Não. Vamos ver primeiro aqui. Está bem. 6.1 de 10. Não está mal. Neste momento está em 13º, popularidade. Ok? É um filme interessante. Está lá para cima. Também saiu há pouco tempo. A gente viu de início. O único ator que eu vejo aqui assim mais conhecido, peço desculpa aos outros todos, é efetivamente o Russell Crowe. Pronto, os outros não me dizem nada, não sei quem são, não sei, pronto. Pois, e é um dos top rated horror films de 2023. Eu volto a dizer, tem para mim 0 de horror, certo? Sim. E pronto, estamos mais ou menos conversados. Eu gostava só de dizer que eu li uma entrevista muito engraçada com o Russell Crowe. O filme tem simbologia de pássaros em vários elementos. Sabes, estás a ser filmada. E ele disse que durante as filmagens apareceram-lhe várias vezes pássaros mortos à porta de casa. Portanto, é bom, por um lado, o jantar estava feito, pegar no pássaro, pôr na caçarola e siga para vinho. Por outro lado, é uma coincidência porreira e é engraçado. Na caçarola. Caçarola! Não sei porque que ele disse caçarola. Porque eu sei cozinhar, não é só tu. Sabes? Sei. Tens que mostrar então. Estúpido. Já vivemos juntos há quase um ano. Vais ser bloqueada deste podcast, nunca mais vai aparecer a tua voz a partir de agora. E depois é tipo o podcast da menina, mas é só um gajo. É só um gajo. É o meu lado de menina que vai falar comigo próprio. Olá, Pedro. Olá. Como é que tu estás hoje? Oi. Sabes que a tua voz natural não é essa. Nenhuma delas, espero. Pois. Ok, está bem. Pronto. Então, bora. Rating que tu dás a este filme. Está-se a rir por alguma razão. Vamos esperar. Tu estás assim tão lá, mas estavas assim tão, porque dizes sempre tão pronto, mas querias dizer vai, tu não estás assim tão para. Eu disse então vá. Mas vá, continua. Peço desculpa. Rating para este filme, estou à espera. Então. Está bem. Pronto, então o meu rating é. É assim, não foi assim aquele filme, não é? Extraordinário. Foi engraçado. Vou dar um 7. Bolas, eu também queria dar um 7. Mas para não ser igual, eu vou dar um 8. Eu gostei de ver, foi um filme 8! Olha, só foi um ponto a mais do que tu, relaxa. Sim, eu gostei. Primeiro tu dás sempre abaixo de mim. Pois, está bem, mas hoje não, eu gostei. Mudámos. Acho que o Russell Crowe fez realmente uma atuação excelente. O padre que estava a trabalhar com ele também, o Daniel Zovato, é o nome do ator, não é o nome do padre. Sim. Também acho que fez uma atuação muito boa. Não tenho nada a dizer, gostei do filme. Havia lá uma outra parte estúpida, a parte do nome. Por saber o nome, estou todo lixado. Quer dizer, então não apontasse o nome em lado nenhum. Não é? O nome vinha na lista telefónica, portanto, não é? Quer dizer, estúpido. É assim, uma vida. E depois também não percebi muito a cena das catacumbas e não percebi muito essa parte da história. Porque é que o outro padre anterior tinha ficado preso com a chave dentro do estômago? É um bocado... Porque a porta que deu acesso àquele outro sítio, que ele tinha a chave na boca, né? Essa porta no estômago, sim, deu acesso àquele sítio onde estava o outro. Eu percebi isso tudo, mas porquê que as pessoas estavam dispostas daquela forma? Porquê que o antigo exorcista estava dentro da coisa e depois o outro exorcista estava lá dentro e depois aquilo tinha mortos na coisa? Não percebi a lógica, honestamente. Mas também não tenho que perceber, porque estes filmes não é para perceber porque é que um demónio cospe sangue. Porque é de terror, não tem sentido. Ele precisa do sangue.
Não sei. Precisa, então ele está num corpo de uma pessoa. Se ele manda muito sangue fora, a pessoa desmaia, ele fica-se ali. Ele vai para outro sítio. Mas ele, ok, aquele até conseguia, mas por exemplo, o primeiro não conseguia. O primeiro foi para o porco, levou um balazo e caputos. Não tens mais para onde ir. É verdade. Não é? É verdade. É tipo entrar num carro, acabou-se a gasolina, olha, ficaste a pé. É verdade. Então, e deu bacon. Ora. Se calhar vinha temperado já, com sabor a demónio. Demónio. Ai, credo, não me fala sobre isto, pelo amor de Deus. Ai meu Deus, que ela não dorme. Deus me está a ficar de noite. Eles ficam mais poderosos à noite, aprendi isso. Eles ficam mais poderosos à noite, meu Deus. Então vá, o que é que era mais? Tu tinhas às vezes uma pergunta para mim, mas não vale a pena, pá. Não... Tens uma pergunta para mim? Eu, por acaso não tenho. Por acaso não me lembrei. Por acaso. Por acaso. Se tiveres, é bom que seja hoje. Se não, deixa estar. Sei lá, tens alguma para mim? Não. Então pronto, olha. Acho que desta vez já sem pergunta. Não, mas não temos de ter sempre perguntas. Também não, então, pelo amor de Deus. Está mais do que visto isso. Pelo amor de Deus. Mas isso alguma vez chegou. Eu tenho uma pergunta para ti. Que... Comias bacon do porco que tinha sido morto com um demónio? Não sou muito fã de bacon. Pronto, e o nosso divórcio começa agora. Obrigado por terem visto. Não, eu gosto de bacon, não é? Mas sou muito bem capaz de passar ao lado sendo desse porco manhoso. Porque o tipo está o bacon aqui e tu... Não tenho aquele amor a bacon. Imagina que há um bacon super cheiroso, super bem tostadinho, não sei o quê. Não tenho esse amor tão grande para ter, meu Deus, tenho que comer aquilo, não. O que é que eu fiz com a minha vida para andar com uma rapariga que não gosta de bacon? Pronto, terminamos aqui. Eu gosto de bacon. Até à próxima. Até ao próximo episódio do podcast da menina. Da menina. Com a voz de menina. Obrigado por terem ouvido mais um episódio e... Adeus. Adeus. Eu gosto de bacon.